Então, boa tarde a todos. Foi muito bom e agradeço imenso este convite para estar aqui, para falar de um tema que me tem apaixonado muito, que é a questão da diversidade cultural. Quando recebi este convite, pensei, vou falar de quê? Isto é uma coisa tão grande, tão diversa, com tantas abordagens. Por onde é que eu vou começar? E a primeira coisa que me ocorreu é que tenho muita pena de não saber falar português do Brasil. Sabem porquê? Porque o português do Brasil tem açúcar, dizem. Eu acho que para se falar de diversidade cultural é quase como fazer um caminho feito de algodão doce. Algodão doce porquê? Toda a gente se lembra quando vai às feiras, quando era miúdo, adorava ver aqueles montes de algodão doce. O algodão doce é qualquer coisa que se tem que comer com muita leveza, com muito carinho, aproximar de uma forma subtil quase, porque quando queremos fazer isto de uma forma mais intensa e mais forte, fica-nos colado à cara, derrete-se e não aproveitamos nada. Por isso me lembrei que talvez se o meu português fosse com este açúcar do Brasil, seria uma coisa que para mim seria muito mais fácil de exprimir. Porque dizem que o nosso português às vezes é um pouco rude. Mas não podendo ter esse português do Brasil, porque eu não o sei falar e ficamos sempre todos um pouco ridículos quando queremos ser coisas que não somos e fazer coisas a que não pertencemos, vou tentar fazer com o meu português que sei. E a primeira coisa que vos queria contar era uma experiência que tem a ver com a questão da diversidade e com a questão que me levou até este preciso momento. Pensei trazer vários projetos onde tenho participado, mas depois achei que talvez onde é que começou, onde é que está a raiz, fosse a questão principal. E a experiência, uma experiência, como dizia alguém que esteve aqui há pouco a falar de histórias, as histórias têm sempre um lado que é um lado muito intangível, é aquilo que faz parte do nosso lado não material. Por isso, talvez, em Cabo Verde, quando se começa uma história, mesmo que seja uma história verdadeira, diz assim, história, história, fortuna do céu à mãe. Então, para que esta história chegue a cada um de vocês, ao vosso coração, da forma como tem que chegar, que não foi como chegou ao meu, eu desafiava-vos a todos a dizermos história, história, fortuna do céu à mãe. Respondam depois, história, história, fortuna do céu à mãe. E então, um belo dia, resolvi fazer um estágio de ecomuseologia ao Canadá. Por acaso. Cheguei lá 2 dias depois daquilo que devia ter chegado, num sítio onde não conhecia ninguém, onde já não tinha ninguém à espera e por acaso tinha perdido as malas. Comecei a pensar o que é que eu havia de fazer à vida, cheguei ao senhor dos guichês e tive uma primeira sensação muito estranha. E qual foi essa sensação estranha? É que o senhor era muito educado, tentou resolver-me o assunto, mas havia qualquer coisa que eu nunca tinha experimentado na vida, ao falar comigo. Portanto, a nossa comunicação era bem, eu falo mais ou menos francês, conseguimos nos organizar bem a tratar das malas, a quem é que podia telefonar, fazer. Mas havia qualquer coisa, uma experiência, houve entre nós uma experiência que eu nunca tinha tido na vida. Aquilo passou, consegui-me reorganizar, chegar ao sítio onde ia fazer o meu estágio. Por acaso, nessa altura, estavam lá índios reunidos de todas as Américas a tentar resolver os problemas da terra e da água. Isto já lá vão mais de 25 anos e parece que o problema não ficou resolvido. E, por estranho que pareça, quando tivemos uma primeira reunião com algumas pessoas da Câmara e entidades locais de Montreal, voltei a ter a mesma sensação. Eu chegava-me ao pé de alguém a falar
Com muita educação, as pessoas não me estendiam a mão, e embora me falasse educadamente, havia qualquer coisa que eu não percebia. E perguntei ao diretor do museu o que é que se passava relativamente a mim para a comunicação não fluir. Ele disse uma coisa muito óbvia para ele, mas que eu não me tinha apercebido. É que, sabes, tu pareces metade índia e metade portuguesa. Os índios são uma margem e aqui os portugueses também são. Vieram há uns anos construir os caminhos de ferro e, portanto, fazem parte das marginalidades do nosso país. E eu, de repente, estava num sítio desconhecido da minha vida. Era uma margem. E eu acho que foi essa a experiência mais importante que tive naquela altura, aos meus 30 anos. Ser um dia uma margem. E percebi que quando somos margens, quando estamos nesse sítio, as pessoas podem falar bem connosco, ser educados, tentarem resolver um problema, mas há qualquer coisa na expressão, no olhar, na comunicação, na voz, que nos deixa num sítio onde nós não queremos estar e não percebemos porquê. Nessa minha visita e nesse estágio ao Canadá, tinha uma missão que se tornou muito difícil para mim. Eu ia apresentar uma comunicação no meio daquilo tudo. E que, se parece que é uma coisa fácil, para quem vai falar de um assunto que sabe, naquele momento tornou-se uma coisa muito difícil. Porque todas as pessoas que estavam ali naquela plateia estavam a olhar para mim como se eu fosse metade índia, metade portuguesa e, portanto, uma margem que não tinha o valor. Que, ao falar e a ter expressões portuguesas, não tinha mudado o cabelo, nem o nariz, nem a boca, nem a forma como se apresentava. Isso colocou-me num outro sítio. Podem não acreditar, mas levei 3 ou 4 dias com as folhas a estudar de dia e de noite a comunicação que ia fazer, para não falhar. Porque sabia que toda a gente estaria a olhar para mim, à espera que eu falasse uma outra coisa. Quando cheguei ao sítio, comecei a fazer a minha comunicação, ler, mas já sabia que era impossível mudar a minha fisionomia e era impossível não ter o meu francês com o português à mistura. E a determinada altura perguntei à assistência se preferiam então que eu falasse só em português, porque aí era a minha língua. Como tinha feito também uma comunicação em inglês, embora não seja grande coisa em inglês, mas disse, mas se quiserem, posso ler em inglês, que aí os senhores não vão perceber nada, nem vão notar que eu tenho um inglês com pronúncia portuguesa. E conseguimos resolver este problema e a partir daí a questão resolveu-se. Mas isto, acho que não fui aprender economuseologia nenhuma. Eu fui estar no lugar do outro. E eu acho que esse é o sítio muito importante para começarmos um percurso direito a nós próprios. Enquanto eu acabo de contar o resto da história, eu pedia só à Leonor, e penso que à Joana, se podem distribuir uns papelinhos para quem quiser, para quem tiver uma caneta, só para, enquanto eu vou falando, poderem escrever o seguinte, nos papéis que estão recortados em redondo, escreverem o que é que sentem que pode fazer a aproximação da diversidade. Nos papelinhos que estão em retângulo ou em quadrado, escreverem o que é que acham que afasta. Portanto, os redondos aproximam e os quadrados afastam. Podem escrever só uma palavra, uma frase, aquilo que vos vier à ideia. E foi assim que, quando cheguei do Canadá, com um longo impacto, percebi uma coisa que muitas vezes nos acontece, que é,
nós percorremos vários sítios do mundo à procura do diferente. E quando é um monumento, uma paisagem, uma cidade, nós fazemos e ficamos extasiados. Quando é o outro que construiu aquilo que é diferente, muitas vezes nós fazemos Portanto, o que é isto que nos faz, umas vezes, expandir e outras vezes encolher? Eu acho que nós não conseguimos fazer muito mais percursos, senão os nossos próprios percursos pessoais. Quando temos 20 anos, achamos que queremos salvar o mundo. Eu queria. Aos 30, se conseguisse o país, ficava bem. Aos 40, ainda pensava a cidade. E hoje, se eu conseguir perceber quem sou, eu acho que faço muita coisa se conseguir fazer isso e se tiver essa segurança. E foi isso, quando vim de lá, quando vim do Canadá, com esta coisa de pensar o que é que faz nós olharmos para o outro, o que é que está tão intangível, que não se vê quase, mas que faz o outro sentir que é diferente, que me fez começar a fazer uma peregrinação, primeiro aqui dentro, porque era professora, e porque percebi que tínhamos acolhido gente de todo o mundo, e que eu não sabia se alguma vez tinha olhado para algum deles com os mesmos olhos que tinham olhado para mim. E eu não me conseguia conformar com isso. E, portanto, precisei de ir tomar consciência do que é esta construção cultural que cada um de nós tem, que quanto mais ela é pele e pensamos que não temos, mais é porque ela está em nós. Porque, na verdade, a questão da educação, nós fomos educados com padrões, com estereótipos, com imagens, com formatos, que nos levam a fazer a leitura do mundo. Acho que isso hoje foi aqui bastante patente, até neste filme que este último orador mostrou. Que é assim, nós nem nos apercebemos quando estamos numa postura em que achamos que o outro é diferente. Foi muito importante para mim ter ido até Cabo Verde, até à Cidade Velha, como eu costumo dizer, a minha tão querida Cidade Velha, que é o berço da nação crioula e onde há mais de 500 anos praticamente todo o mundo passou por lá. E o que é isto? Nos confrontarmos e de percebermos quais são as várias raízes que há em nós. A Cidade Velha é aquilo que eu acho que é um paradigma das cidades-mundo. E as cidades-mundo são exatamente isso, são sítios onde o mundo se junta, o mundo está, onde há resíduos de tudo. É como se o nosso ADN social híbrido, de repente, se expusesse. Portanto, todos nós somos este património em viagem, e a Cidade Velha, no fundo, que é o centro, o berço da nação crioula, mostra-nos exatamente até as nossas próprias raízes também enquanto portugueses. E, portanto, foi um confronto muito importante. E qual foi a questão principal desta ida, tanto a Cabo Verde, como a São Tomé, como a Guiné, como a Almada, como a tantos outros sítios? É perceber, na verdade, que o grande desafio da diversidade, para mim, na minha perspectiva, tem a ver com o dar lugar à voz do outro. A nossa história, e se formos ver os nossos manuais, e por uma coisa que eu sempre me perguntei, como é que os alunos que vêm de fora conseguem ouvir falar a toda a hora que o Gungunhana foi arrastado pelas ruas de Lisboa? Se fosse eu, não queria. Portanto, e nós temos que ter esta sensibilidade perante o outro, e muitas vezes, porque nós sabemos que a história da escola nos faz exatamente isso, valorizar a história que é nossa, mas muitas vezes ao valorizar a história que é nossa, também põe em causa a história que é do outro. Esse outro que, na verdade, esteve sempre no silêncio da história. E, se na verdade, e a lógica das cidades-mundo tem exatamente a ver com isso, há séculos que nós habitamos, há séculos, quer dizer, milhões de anos que nós habitamos este planeta e somos diversos.
Há séculos que as cidades são cidades-mundo habitadas por todos. Por que é hoje que se põe esse desafio? O desafio vem exatamente por querermos dar voz a todos. Porque se há 500 anos a Cidade Velha era habitada por uma grande grupo de culturas diferentes, assim como Lisboa, mas não havia o problema, não havia o desafio, não existia porque uma grande parte das pessoas estava em silêncio, não tinha história, não tinha memória e não tinha voz. O desafio que hoje expõe a Almada, o desafio que hoje expõe a Lisboa, o desafio que hoje expõe à humanidade, eu penso, é este desafio de sabermos que todos nós, seja em que parte estivermos, temos que ter voz. E é como numa orquestra, e saber que quando eu estou com voz, talvez tenha que haver outros silêncios, mas esse silêncio não pode ser permanente, mas tem que ser uma troca. E, portanto, acho que é esse o grande desafio. Quando é que estamos em silêncio, em sintonia, ou não? E talvez isto seja mesmo um pulsar. E porque uns estão em silêncio e outros não, e porque eu acho que a grande questão e a questão essencial de todos nós, porque não há, na verdade, infelizmente, um remédio para todos, nem um remédio para isto, tem a ver com cada um de nós saber exatamente quem é, o seu percurso e saber que é uma pessoa fabulosa. E por isso eu fui buscar, foi divino talvez, porque as histórias são do céu à mãe, e porque falaram há pouco no Nelson Mandela, que é alguém que eu amo muito, sem nunca ter conhecido, porque o amor como caminho é mesmo assim, amamos aqueles que nunca conhecemos. Ele dizia a determinada altura, no seu discurso de tomada de posse em 1994, o nosso medo mais profundo não é que sejamos inadequados. O nosso medo mais profundo é que sejamos poderosos demais. É a nossa sabedoria, a nossa luz e não a nossa ignorância, a nossa sombra, o que mais nos apavora. Perguntamos-nos, quem sou eu para ser tão brilhante, belo, talentoso, fabuloso? Na verdade, porque você não seria. Você é filho de Deus e o seu medo não serve o mundo. Não há nada de iluminado em se diminuir para que outras pessoas não se sintam inseguras perto de si. Nascemos para expressar a glória de Deus que há em nós. Ela não está apenas em nós, está em todos nós. E quando deixamos que essa luz brilhe, inconscientemente, permitimos que outras pessoas façam o mesmo. Quando nos libertamos do nosso medo, também inconscientemente libertamos os outros. Então, o que eu vos desejo é que sejam todos fabulosos. Obrigada. Eu já terminei, mas só queria agradecer esta estadia aqui e porque eu estive a falar e outros estiveram em silêncio, mas a criatividade é a melhor forma de mesmo os que estão em silêncio poderem ter voz. Eu queria entregar à Adelaide a voz dos que estiveram aí sentados e deixaram aqui nestas mensagens o que é a diversidade. Obrigada. Obrigada.